povo nordestino. Realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar para você, se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez ferrovia. Da mesma forma que fez do A163. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. E ele vai lá, termina. Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá de Vida Minas com Mato Grosso. Eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso. Disse que era dele. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de quando inaugurar, fala, gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula. Ele foi mais competente que eu. Ele fez a obra, sabe? Eu só vou aqui dar um empurrinho para acabar esse pedacinho que está faltando. Mas dizer que foi sua. Você acha que alguém acredita? Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Que você fez ferrovia? Não tem um projeto seu? Se o senhor fez 86% das obras do seu governo, 88. parabéns, 88, Dilma ficou mais meia dúzia de anos. Não terminou os 12 que faltavam. Se o senhor mandava no governo Dilma, quem está mentindo? Por que em 6 anos não concluiu, já que faltavam apenas 12%? Quando o senhor fala em BR-63, não inventa. Faltavam 50 quilômetros. Essa BR passa lá pelo Pará. Quando assumimos, o Tarcísio, em 6 meses, com o Exército Brasileiro, fez essa obra, que passou pelo seu governo, por Dilma, 14 anos, e esses 50 quilômetros foi esquecido. Ou seja, não fale em infraestrutura e não fale algo para o Nordeste sem ter um mínimo de conhecimento. O senhor se deve lembrar muito bem do desviado em dinheiro e não em água para o Nordeste. O Tarcísio aprendeu trabalhando com a Dilma, porque o Tarcísio foi no PAC com a Dilma que ele aprendeu a fazer essas obras. Ele trabalhou com a Dilma, não sei se você sabe. Ele foi no PAC quando a Dilma era presidente da República. O dado concreto do Bolsonaro é o seguinte: o dado concreto é que no nosso governo nós fizemos a maior política de infraestrutura que esse país já conheceu. Maior. Talvez eu tenha perdido do Geisel quando ele fez o Proálcool nos anos 75. Porque nós fizemos a maior quantidade de obras de infraestrutura que esse país já conheceu. Geramos muito emprego, muito emprego de carteira profissional assinada, coisa que Vossa Excelência não faz. Agora, fala muito. Na verdade, nada fez. O Tarcísio, sim, trabalhou, mas ele não era dono da caneta, ele não era dono do recurso. Fez o possível. E quando foi trabalhar comigo, ele sentiu-se como a pessoa mais útil do mundo, o que foi verdade. Concluiu obras por todo o Brasil, sem vez de ter ministro, como o senhor teve no passado, quase todos presos. Tivesse pessoa da linha do Tarcísio na frente, muitas obras seriam feitas assim. Então, a grande verdade, o senhor não fez nada pelo Brasil, a não ser transpor dinheiro público para o seu bolso e dos seus amigos. Olha, ainda bem que você está assistindo, eu quero até parabenizar a Bandeirante, porque o horário do debate é nobre, 8 horas. Porque o cidadão tem a cara de pau e a disfarçatez que tem, o presidente, de dizer que nós não fizemos nada para o país. Ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula. Nunca fez um discurso. Procurei nos anais do Congresso Nacional. Esse cara tem raiva do Lula, ele ter feito um discurso contra o Lula. Não! Não, ele não fez, sabe por quê? Porque no fundo, ele sabe que eu fui o presidente que mais investi nesse país, e mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, não tinha navio, o exército não tinha nem coturno. E eu dei. Na verdade, as Forças Armadas não tinha ministro. Você botou gente incompetente na frente da defesa. Gente que não tinha conhecimento de nada. Uma vergonha na frente.
Agora, falar que eu não fiz nenhum discurso contra você, Lula, 8 anos de governo, eu não vou nem rebater isso aí. Pelo menos 2 por semana eu fazia, mostrando as mentiras e as inverdades e a corrupção do seu governo. Obrigado, candidatos. Você está acompanhando o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República no segundo turno, realizado por um pool que reúne o Grupo Bandeirantes, o jornal Folha de São Paulo, a TV Cultura e o UOL. Logo após o intervalo, é a vez dos jornalistas fazerem as perguntas aos candidatos. Olho no voto, eleições 2022. A hora é agora! Quanto mais banco, melhor. Não é verdade? 3, 2, 1, começou. Mais esporte. Grande lance! Espetacular! Cê tá louco! No capricho! Mais informação. Inflação oficial. Cenas exclusivas. Nos Estados Unidos, a expectativa. Mas é só no nosso. Mais diversão. O bom humor tá na Band. Diversão é a cobrança, tá garantido. Te espero aqui, tem surpresa. Mais estreias. Dia 31. Estreia. Valor da vida. Quanto mais Band, Vamos ver. melhor. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Eisenbahn Unfiltered. O detalhe que faz a diferença no sabor. Aprecie com moderação. Só amanhã mesmo, no Magazine Luiza você compra sofá retrátil e reclinável Linoforte de 1999 por 1.399. São R$600 de desconto. Repetindo, é um sofá retrátil e reclinável com assento em molas e revestimento em tecido suede por apenas R$ 69,90 mensais. É isso mesmo, é só amanhã no Magazine Luiza. Compre na loja ou baixe o Super App. Vou te contar um segredo pra acabar com o mau cheiro dos resíduos da cozinha ou do banheiro. Uau, embar lixo. Pra higienizar sabão pra lixo tem nome, embar lixo. É prático e já vem com neutralizador. A sua casa perfumada com cheirinho de flor. Pra higienizar sabão pra lixo tem nome, embar lixo. Agora todo cliente PagBank pode ter um cartão de crédito grátis, sem análise de crédito no instalar de dedos. É só reservar a partir de R$300 na conta rendeira do PagBank. E o limite do cartão é você que define. Quanto mais dinheiro você reserva, maior é o limite do seu cartão. E como aqui o seu dinheiro rende mais que o dobro da poupança sem fazer nada, no fim das contas você recebe muito mais. Abra já sua conta rendeira no PagBank. PagBank, vem que rende mais. Eu recebo muito carinho das pessoas. E sempre tem alguém que quer me perguntar alguma coisa. Como você é alto? Onde é que você tem tanto? Mas sabe o que ela deveria mesmo me perguntar? Tadeu, como eu posso planejar a compra do meu imóvel sem pagar juros altos? Comprar meu carro de um jeito planejado. Procedimentos estéticos, intercâmbios, viagens e outros serviços. Eu respondo. Fale com os especialistas em consórcio. Fale com a Demicon. Tá com dúvidas? Pergunta pro Tadeu. A Demicon, uma única marca há 30 anos, especialista em consórcio. Primeiramente, o top da Top é uma inovação.
Ela irá transformar o seu colchão comum em um colchão com terapias, com tecnologia japonesa e alemã. Irá transformar o seu colchão e irá transformar a sua vida. Volte a fazer caminhada, volte a ter uma vida normal. Se dê a oportunidade, conheça a Livitop no conforto da sua casa. Colégio Decisão, que há 39 anos vem preparando seus alunos para o futuro, sai na frente mais uma vez. Congela as mensalidades para 2023 e as matrículas antecipadas terão 30% de desconto. Garanta agora a vaga do seu filho. Promoção especial para 2023. Corra e aproveite que não vai durar. Superação, conquistas e alegrias. Vem pro Colégio Decisão. Fale conosco pelo WhatsApp. Qual é a loja mais completa da Paraíba quando o assunto é carro? Auri Autopeças. Aqui você encontra tudo o que precisa, peças para o seu carro nacional e importado, lavarias e acessórios. Sem falar nas facilidades no atendimento, o melhor preço do estado e vários serviços gratuitos que são feitos na hora. Faça agora mesmo o seu orçamento através do WhatsApp com entrega grátis. Pensou em peças? Pensou em Auri Autopeças. Você escuta música pelo digital, vê filmes, faz pagamentos e também pode fazer uma graduação pelo seu celular ou computador. A Unopar tem cursos com duração de 1 ano e meio. É a forma mais simples, rápida e econômica de fazer uma graduação. O Unopar JP vai te dar a primeira mensalidade grátis se você se inscrever agora em um dos 30 cursos de graduação digital. Fale conosco agora pelo WhatsApp 999 31 9181. Unopar, aqui a sua formação superior acontece. Estamos de volta, ao vivo, com o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República neste segundo turno. Um encontro realizado por um pool que reúne o Grupo Bandeirantes, a TV Cultura, Folha de São Paulo e o portal UOL. O programa é exibido também no Band News TV e nas rádios Bandeirantes e Band News FM. Neste bloco, jornalistas das empresas que integram o pool fazem as perguntas para os candidatos. Cada jornalista faz uma pergunta que será respondida pelos dois candidatos. E o tempo para a resposta é de 1 minuto e meio. Lembro que a ordem de resposta foi definida em sorteio prévio e será intercalada a cada nova pergunta. O primeiro a responder será o candidato Lula e quem faz a pergunta é a jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre a relação entre os poderes. A separação e a independência entre os poderes da República é uma das cláusulas pétreas da Constituição. Ainda assim, tramitam no Congresso uma série de propostas que visam alterar a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentando o número de ministros ou estabelecendo mandatos que acabariam com a vitaliciedade desses integrantes do Supremo. Essas medidas têm sido defendidas por alguns como uma forma de conter supostos abusos do judiciário, mas são vistas também como ameaças à democracia por juristas e observadores de como essas práticas ocorreram em países como Venezuela ou Hungria. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Candidato Lula, 1 minuto e meio. Ô Vera, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência no tempo da ditadura militar de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5, porque ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático o presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho, porque foi os ministros que eu indiquei que votaram Célula Tronco, votaram Raposa Terra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Eu, sinceramente,
Eu estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir o futuro se tiver uma nova Constituinte, sabe? Quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas têm uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Candidato Jair Bolsonaro, por favor, 1 minuto e meio. Prezada jornalista Vera, a situação revela. Só que para deixar bem claro, a proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013, a senhora Dilma Rousseff, que exercia forte influência do senhor Lula, tentou criar mais 4 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta. Como nunca estudei isso com profundidade. Mas deixa claro, no momento, o PT tem 7 ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho 2. Caso eu venha a ser eleito, eu tenho mais 2. Eu ficaria com 4 e o PT com 5. Está feito o equilíbrio. Agora, quanto a currículo, obviamente, isso passa por cada presidente, que é uma indicação do mesmo e passa por uma sabatina no Senado Federal. Faltou só o senhor Lula, o senhor dizer que o senhor só é candidato à presidência da República por causa do ministro, que foi cabo eleitoral de Dilma Rousseff e depois por ela foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Fachin. Então o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT. Bom, enquanto o candidato Jair Bolsonaro respondia, o presidente Lula levantou a mão solicitando direito de resposta. Só um minutinho, por favor, candidato. Então está sendo encaminhada a comissão. Daqui a pouquinho a gente traz essa resposta, se será concedido ou não. Bom, acabo de receber a resposta já. O pedido de direito de resposta não foi concedido. Vamos seguir então com o debate. A próxima pergunta a ser respondida primeiro pelo candidato Jair Bolsonaro. Quem faz é o jornalista do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider. Boa noite, Rodolfo. Boa noite aos candidatos. Os senhores têm sido muito cobrados e até criticados por não entrarem, aprofundarem tanto em alguns setores, colocando mais propostas e ideias. Então, eu queria falar um pouco sobre economia. No primeiro turno, aqui nesse debate, perguntei aos dois sobre os R$600. De onde virão os R$600 para o auxílio tão fundamental para milhões e milhões de brasileiros? De onde viria, já que não está na previsão? Estouraria o teto? Tiraria de outros orçamentos? Isso não foi respondido pelos dois. É uma boa oportunidade. Mas queria pegar um outro ponto na questão da economia. Privatização. O presidente Jair Bolsonaro recentemente defendeu na questão de preços a privatização da Petrobras. Queria saber se continua defendendo, qual seria a política de preços e, no caso também do presidente Lula, o que seria, o ex-presidente Lula, o que seria a sua política com a Petrobras e também política de preços com relação aos combustíveis. Boa noite. Obrigada, candidato Bolsonaro. 1 minuto e meio. Política de preços. A Covid, a pandemia, o fica em casa, uma guerra lá fora, explodiu o preço dos combustíveis no mundo todo. No Brasil não foi diferente. Mas nós tínhamos obrigação de buscar uma alternativa. Fomos ao Parlamento, à Câmara e ao Senado. Foi apresentada uma proposta, um projeto muito debatido. No final, o Congresso votou e eu sancionei a redução do teto do ICMS para 17% no máximo. E eu, como presidente da República, abri mão de todos os impostos federais dos combustíveis. Deixo claro que essa proposta, todos os senadores do PT votaram contra, obviamente, no Senado Federal. Isso puxou o preço das coisas lá para baixo. Estamos no 3º mês com deflação. Segundo a Abras, do mês passado para agora, os produtos da cesta básica do supermercado caíram em média 20%. Temos hoje uma das gasolinas mais baratas do mundo. Trabalho de quem? Jair Bolsonaro e Congresso Nacional. O mundo todo, com alta nos combustíveis, alta de inflação, e o Brasil, no caminho certo, com Paulo Guedes.
orgulho do nosso governo, a economia e o povo em primeiro lugar. Candidato Lula, 1 minuto e meio. Quando eu ouço o meu adversário falar, eu fico imaginando que mundo ele está. Primeiro porque esse país hoje só refina 80% da gasolina que usa. A gente refinava 100%, a gente refinava tudo que a gente consumia. Esse país parou de refinar, portanto a gente tem hoje, com a privatização da BR, dizendo que a BR tinha monopólio, era preciso ter mais empresa concorrendo, que ia baixar o preço. Aí vendeu-se a BR, privatizou, ou seja, vendeu-se a BR, e hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, sem pagar imposto e com o preço dolarizado. Ora, na verdade, o preço não tem que ser dolarizado, porque a gente faz a exploração em real, a gente paga o salário do pessoal em real, e a gente fazia as próprias plataformas e a sonda aqui, coisa que não faz mais. Eu acredito piamente que eu sou contra a privatização. Acho que privatizar a Petrobras é uma loucura. O governo dele acabou de privatizar os gasodutos e hoje a gente paga 3 bilhões de reais por ano de aluguel do gasoduto, para usar os gasodutos. Ou seja, em 10 anos já consumiu o dinheiro que pegou e mesmo assim a gente vai continuar pagando 3 bilhões. Eu, sinceramente, acho que privatizar não é solução para nada. Quem pergunta agora é a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Boa noite. O tema da minha pergunta é relações entre os poderes. As fake news divulgadas por autoridades eleitas e altos funcionários do governo têm prejudicado a implementação de políticas públicas e o debate eleitoral se transformou em uma guerra suja. Há uma avalanche de mentiras sobre as urnas e o sistema eleitoral, sobre religião, sobre vacinas, sobre saúde pública. Candidato Bolsonaro, o senhor já teve inúmeras declarações falsas removidas da internet. Candidato Lula, sua campanha já teve declarações falsas removidas da internet. Os senhores se comprometem a propor uma lei específica para que o judiciário imponha penas para autoridades eleitas, presidente inclusive, e servidores que divulguem informações factualmente inverídicas que prejudiquem o bem-estar da população, como informações falsas sobre saúde e violência sexual, por exemplo. Sim ou não? Candidato Lula, 1 minuto e meio. Olha, o meu adversário teve 36 processos, sabe, tirando no programa dele de mentira. 36 fake news, a Suprema Corte tirou, o Tribunal Eleitoral tirou dele. Uma demonstração de que faz parte do cotidiano dele. A imprensa publica fartamente que há pelo menos 6 ou 7 mentiras por dia contadas, brinca de se contar mentira, levanta de madrugada, tem vontade, vai e conta uma mentira, faz uma live e conta uma mentira, sabe? Levanta até 1h da manhã para fazer live. Eu, sinceramente, acho, eu já participei de outras campanhas. Você sabe que eu já participei de campanha contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, contra o Serra, e o nível era outro. Era um nível civilizado. Era um nível em que a verdade sempre prevalecia. A verdade sempre estava na ordem do dia. A gente debatia o futuro do país, a gente debatia economia, debatia trabalho, debatia salário, sabe? Por exemplo, sabe, nós temos 36 milhões de pessoas que vivem com salário mínimo e faz 4 anos que não se aumenta o salário mínimo nesse país. Eu acho que a campanha tem que ser regulada, a justiça tem que tomar decisão e toda vez que houver mentira, nós vamos entrar com um processo para tirar as coisas que são mentirosas. Porque o povo, se votar num candidato que mente, sabe que o candidato não vai governar corretamente. Candidato Bolsonaro, 1 minuto e meio. Lula, se você não mentir, não mentisse, não seria você. Você me chama o tempo todo de genocida, miliciano, canibal. E a última, o seu programa, influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que tem mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras, e diz a sentença aqui:
A postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente. Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada durante o segundo turno da eleição presidencial. Sem mentir, e aqui, de forma concreta, uma sentença do ministro Alexandre de Moraes. Sem mentir, você chega aonde? Você não tem que falar do seu passado, que não tem nada que preste o seu passado. Só tem que mentir para tentar denegrir a imagem dos outros. O próximo a perguntar é o jornalista do UOL, Josias de Souza. Boa noite, Josias, por favor. Boa noite. Boa noite, senhores candidatos. Eu vou perguntar sobre dois temas numa única pergunta. Os temas são relação entre poderes e governabilidade. O governo Lula comprou o apoio do Centrão com o Petrolão. O governo Bolsonaro comprou o apoio do Centrão com o orçamento secreto. A pergunta é muito singela. Quem for eleito em 30 de outubro terá de se relacionar com o Congresso, há muitas reformas por aprovar. O que os senhores farão para que esse relacionamento se dê sem a necessidade de comprar apoio legislativo? O primeiro a responder agora é o candidato Bolsonaro, por favor. Prezado Josias, por favor, eu comprei com orçamento secreto, eu vetei derrubar o veto. Mas se eu comprei, eu tenho um voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico ou não é? É lógico. Eu tenho aqui uma lista preliminar. 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Agora, por favor, José, fala que eu comprei com orçamento secreto, eu posso te trazer, em outra oportunidade, mais nomes que receberam fortunas desse dito orçamento secreto. Então, se eu tivesse esse poder, primeiro que eu tenho caráter, não faria isso. E só para controle, esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poder de mim. Eu queria, na verdade, José, se fosse verdade, que o orçamento estivesse nas minhas mãos. Eu faria melhor uso dele, pode ter certeza disso. Como o Tarcísio tem feito nas suas obras, o Rogério Marinho, entre outros. Agora, por favor, José, você é jornalista, você é uma pessoa inteligente. Eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não estivesse votando comigo, né? Se bem que eu nunca comprei voto de ninguém. Por favor, candidato Lula, 1 minuto e meio. Josias, a primeira coisa que você tem que aprender é que um presidente da República, quando ele é eleito, ele vai governar e lidar com o Congresso que foi eleito. E quem elegeu o Congresso foi o povo brasileiro. Se os deputados são bons ou não, o povo brasileiro tem responsabilidade por quem indicou. E é com quem tem mandato que o governo se relaciona. O suplente não vale, os que ficaram em segundo lugar não vale. É exatamente para as pessoas que foram eleitas. Isso vale para todos os presidentes da República. Vale para você que fosse eleito presidente. Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto. Eu vou tentar criar um orçamento participativo, que foi uma coisa que nós criamos nos estados brasileiros. Todo mundo se lembra que o sucesso do orçamento secreto na prefeitura do PT foi a ONU pediu para que a gente, fosse para o mundo divulgar o orçamento participativo. Agora, com a internet, nós vamos tentar fazer um orçamento participativo. Nós vamos pegar o orçamento, o orçamento do ano que vem já está pronto. Eu vou ganhar as eleições, vou tomar posse, o orçamento está pronto. Eu não sei se eu vou mudar o orçamento ou não. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião, para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. Obrigada, candidatos. E assim chegamos ao final de mais este bloco do debate histórico, que reúne os dois candidatos à presidência no segundo turno, realizado aqui nos estúdios da Band, em São Paulo.
Uma parceria do Grupo Bandeirantes com o UOL, TV Cultura e Folha de São Paulo. E eu aproveito para trazer uma informação para vocês de agora. Neste momento, o debate já bateu o recorde de maior live jornalística do YouTube da história. E depois do intervalo, um novo embate direto entre os candidatos. Eu e a Adriana Araújo nos despedimos, porque o próximo bloco terá a mediação de Leão Serva, da TV Cultura, e Fabíola Cidral, do UOL. Olho no voto, eleições 2022. Essa é uma daquelas coisas que pode mudar o mundo. Meu Deus. Aconteceu um acidente e você ficou em coma. Será que elas vão manter suas memórias? Vão conseguir ser as mesmas pessoas que eram? O grande mistério da vida é viver o presente. Segunda, dia 31, estreia a nova novela da Band, Valor da Vida. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Todos os dias, o Brasil acorda, o Brasil se levanta, o Brasil sai de casa para empreender. O Brasil é o João, a Suelen, Antônio, Moara. São eles, nossos